Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Quem está feliz com Jesus hoje? Eu quero que você abra a sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Tem uma tradução aqui, que é a que eu vou utilizar para a mensagem, mas eu vou ler depois uma outra tradução que me chamou muito a atenção, traz um entendimento a mais para o texto. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora eu vou estar lendo uma outra tradução. Eu ganhei essa semana visitando a irmã Mercedes e o irmão Ovídio. Eu ganhei essa Bíblia aqui, Bíblia judaica completa. Na verdade, são judeus messiânicos convertidos que elaboraram a estruturação dessa Bíblia, e ela tem uma linguagem obviamente muito mais voltada para aquele judeu novo convertido, porque os nomes, algumas expressões, você praticamente não entende nada, mas é legal você ler que parece que você é inteligente, né? Parece que você sabe tudo ali, às vezes você não sabe nada. Só o pastor Paulo e o pastor Gilberto, quando vão ler, que eles sabem que eles são meio sabidos, assim, eu não. Toda vez que eu estou lendo um negócio aqui, eu só sei falar bonito que eu peguei o áudio no Google. Aí eu escuto, memorizo e falo. Parece que eu tenho doutorado na área, mas não tenho. Mas o texto aqui nessa versão diz assim: quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri, para que meu ego orgulhoso não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O judeu demora 1 hora para falar o que a gente fala em 10 segundos, né? Normalmente vocês perceberam, né? Mas você percebe como faz muito sentido quando você lê nessa nova versão, nessa versão diferente na realidade, quando ele diz que eu morri para que o meu ego orgulhoso não mais viva. E lendo essa tradução então, depois da visita eu voltei e segui preparando a mensagem. E aí eu falei, eu vou dar uma lida como é que está nessa Bíblia nova aqui, né? E aí eu achei o texto muito interessante. E aí eu comecei a pensar, e olha, paz, meus irmãos, eu já tinha definido as divisões do texto. Só estava faltando dar uma incrementada. Quando eu li a versão, ela estava muito mais contextualizada às divisões que eu havia preparado da mensagem, do que talvez com simplesmente o texto da NVI. Aí eu explico. Quando você está com um texto, você vai para um comentário bíblico, e o comentário bíblico vai para os originais. Ele não está ligado à versão A, B ou C. Então é óbvio que a divisão dos temas, ou do tema principal, ela está ligada a um sentido maior do texto, e não apenas da significância daquela tradução. E eu fiquei muito feliz porque, ao fazer então a inserção desse texto, eu pude entender muito mais daquilo que eu estava querendo falar. E aí, o tema da mensagem é bem drástico nessa manhã: morra para viver. É um convite para você. Diga para o seu irmão que está do seu lado, essa é uma frase ótima para você dizer para ele: está a fim de morrer hoje? Vocês veem como os crentes não querem ir para o céu? A maioria está tudo me olhando meio estranho, falando assim: o que deram para ele tomar nessa manhã? Como disse o irmão para mim, ele tomou droga, não tomou não? Gente, se você não estiver disposto a morrer, você nunca vai viver. E isso em 2 ângulos diferentes, em duas maneiras distintas você pode analisar isso. Primeiro, você só morre definitivamente, fisicamente, e vive para a eternidade se de fato você morrer. Parece até meio redundante, mas é verdade.
E você só passa a viver de verdade com Jesus nessa vida o dia que você decide morrer para ela. Ou seja, eu e você precisamos estar muito afim de morrer. Mas não é a morte no sentido da separação. Lamentavelmente, essa semana que passou, mais um pastor encontrou o caminho do suicídio como uma suposta solução para a sua vida. Um pastor norte-americano deixou esposa e 2 filhos, talvez um deles até com a idade do meu. E ele estava em um processo profundo de depressão e se suicidou, lamentavelmente. E mais do que nunca, nós temos visto pessoas em quadros terríveis de depressão, buscando a morte para a solução do seu problema. Mas a morte nesse sentido, ela nunca foi solução e não vai ser. O que pode solucionar os problemas da vida de um ser humano é encontrar a vida. E muitas vezes para viver, você tem que morrer. Essa morte aqui que eu quero compartilhar nessa manhã, ela tem a ver com o que aconteceu lá atrás. E aí eu vou fazer essa comparação aqui. Cristo foi executado numa cruz para que pudéssemos, preste atenção nessa palavra, decidir por uma nova vida, tendo os nossos pecados perdoados e a salvação eterna. Por que eu fiz essa expressão aqui? Para você prestar mais atenção nesse verbo decidir, ou nessa palavra, colocando aqui dentro do contexto da frase. Porque a vida com Deus é uma decisão pessoal. Mas Jesus não morreu pensando que a única condição dele morrer seria que eu decidiria pela salvação dele. Ou seja, Jesus, quando decidiu morrer na cruz para nós vivermos, ele morreu mesmo sabendo que alguns de nós talvez nunca decidiríamos pela vida. E isso é prova de amor. O amor de Jesus na cruz não estava baseado em uma grande maioria que decidiria pela salvação, e ele, sendo onisciente, ele saberia disso. A Bíblia diz lá em João que ele nos amou até o fim. E isso dito nos mostra inclusive muito mais intensidade desse amor de Jesus por nós, porque mesmo ele sabendo que talvez o José da Silva de Oliveira, que eu nem conheço, mas nunca decidiria pelo amor de Deus. E ele amou José da Silva de Oliveira de tal maneira que ele se entregou numa cruz por ele e morreu naquela cruz por ele. E alguém pode dizer, mas Jesus não deveria então ter morrido por ele, se ele sabia que ele nunca se decidiria. Dentro do aspecto da lógica pode fazer sentido, mas dentro do aspecto do amor de Deus, que é ilógico, esse amor é irracional à nossa maneira de observar. Por quê? Porque eu não consigo entender um Deus que me ama apesar de todos os meus erros, e por isso que ele é ilógico, porque a lógica me ensina o seguinte: eu amo porque você faz algo certo, então parabéns. Deus diz, eu te amo, você é um estrupício, você não vale nada, você só faz tudo errado, mas eu amo você incondicionalmente. E eu vou dar a minha vida por você naquela cruz. É um amor ilógico, mas é o amor dele por nós. É o amor que faz a gente se levantar todos os dias. É o amor que restaura a nossa fé sempre quando nós caímos, quando nós falhamos, porque a gente olha para alguém que me ama e que te ama, sem colocar nenhum tipo de condição e de restrição. Esse é o amor de Deus por nós. É assim que ele nos ama. E pensando nesse amor, é que vem o aspecto da decisão. Porque por mais que ele saiba quem vai decidir ou não por ele, sabe quando você vai descobrir se você decidiu ou não por Jesus? Só o dia que você teve a oportunidade. Ah, mas se Deus sabe quem ia ser salvo, por que ele morreu por todos? Porque na verdade a chance foi dada a todos. O fato dele saber quem decide ou não por isso, tem a ver com a onisciência dele, e não com a justiça que ele estabelece para promover a salvação para as pessoas. A salvação foi para todos.
A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todas as pessoas. Jesus morreu por todos os seres humanos que existiam na sua época e que viriam a nascer depois da sua morte. Todas essas pessoas são alvo da morte e da ressurreição de Jesus e da oração que Jesus fez por nós em João 17, que foi um dos textos do devocional de hoje, quando ele pede pela unidade do seu povo, da igreja, assim como ele e o Pai eram um. Ele estava clamando ao Pai então que os seus discípulos fossem um com ele. Morrer para viver significa ou demanda, então, como eu coloquei aqui o verbo decidir, demanda de nós algumas decisões, e essa decisão, ela é pessoal. Ninguém pode tomar ela por você, porque quem tinha que morrer por você já morreu. A partir da morte de Jesus na cruz pela sua vida, a única coisa que te compete agora é decidir por tudo aquilo que você pode viver então, a partir do dia que você decidiu morrer em Cristo. Primeiro então, e não diferente, morremos com Cristo. E aí logicamente tem uma sequência desse texto de Gálatas 2:20 que a gente vai trabalhar. Mas olha só o que Paulo começa dizendo: fui crucificado com Cristo. Aí, se nós fôssemos extremamente literais, nós diríamos: tem alguém aqui que foi crucificado para se converter? Não. Mas quando você decidiu entregar a sua vida para Jesus, você decidiu que a abnegação, ou seja, abrir mão dos seus sonhos, da sua própria vida, dos seus desejos, era a única saída para você poder viver com Jesus. Não vive com Cristo quem ainda está vivo por si mesmo. Se você vive para as tuas coisas, para os teus desejos, para a sua própria vida, você não está podendo ainda viver a vida que Jesus te oferece. Pastor, mas significa então que eu não posso sonhar, eu não posso desejar nada? É claro que você pode. Mas o fato é que se você não converter de fato o seu coração e não render a sua vida ao Cristo, em qualquer instante da sua existência, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos vão ser maiores do que a presença do próprio Deus no teu coração. E sabe o que vai acontecer? Todas as vezes, tudo isso que você sente vai corromper as tuas decisões e Deus vai ficar em segundo plano na tua existência. E isso é uma constatação. Boa parte das pessoas que vivem tremendas crises de fé, elas vivem essas crises porque elas não estão dispostas a abrir mão do seu eu. Como disse o texto aqui, que eu disse que me ajudou muito na compreensão aqui que nós lemos aqui nessa tradução, eu fui crucificado com Cristo a fim de que o orgulho do meu ego fosse morto naquela cruz. Se nós não estivermos dispostos a sepultar o que mais importa para nós, nunca o Senhor será a prioridade do meu ou do seu coração. Eu estou vivendo uma oportunidade ímpar na minha vida, testemunhei esses dias até. Valcir está aqui hoje, não? Não, né? Aí ele vai assistir o vídeo, Maurício, já puxa a orelha dele, não edita não, tá? Cadê o Valcir, que não está aqui hoje? Ó, Valcir, para você. Ele passou por uma experiência logicamente muito triste há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quase 2 anos já, se eu não me engano, e perdeu a sua esposa. E a sua esposa era advogada. E alguns irmãos sabem, eu nem sei se todos, eu não tinha falado ainda, eu voltei a estudar direito, agora nesse semestre aqui na faculdade em Paulínia de manhã. E depois de 20 anos, porque eu estudei aos 17. Então só faz pouco tempo que eu voltei, que eu tinha deixado os estudos. E eu deixei os estudos
por uma razão simples: Deus havia me vocacionado para o ministério pastoral. Com poucos meses de convertido, eu recebi o chamado pastoral. E o fogo que ardia em meu coração pelo direito passou a ser o fogo que ardia em meu coração pela teologia. E eu já não sentia mais alegria, prazer de estar na faculdade, até o momento então que eu tranquei os estudos e segui, depois de um tempo, para o estudo da teologia, alguns meses depois. E por que eu estou dizendo isso para você? 20 anos depois, Deus suscita no meu coração para voltar a estudar, e para voltar a estudar exatamente o curso que eu havia deixado 20 anos atrás. Sem entender muitos motivos e sem fazer muitas perguntas também, eu só tinha uma convicção: que eu precisava voltar a estudar e completar esse curso aí na minha vida. Pois bem, passam uns dias e eu recebo a bênção lá que eu postei no Face, lá 43 volumes jurídicos. Devem valer mais ou menos uns 6 ou 7 mil reais, mais ou menos, aqueles livros. Alguns talvez já ultrapassados em alguma coisa, talvez valha até menos, eu não sei, olhando pelo valor de hoje, né? Alguns são históricos. O fato é que 20 anos atrás eu tinha dado para uma pessoa que não podia estudar os meus livros. Eu não ia continuar estudando, eu falei, não volto mais a estudar, eu vou dar. E eu tinha bastante livro. Sabe aquele cara desesperado? Primeiro semestre do curso, e o cara quer comprar a livraria inteira? Era quase eu. Né? E aí eu recebi esse presente. E por que eu estou te contando isso? Deus me fez lembrar. As sementes que a gente joga, elas vão muito além do tempo que a gente prospecta, né? Eu não pensava nunca, eu falei, eu vou dar esses livros hoje, porque um dia daqui 20 anos, quando eu voltar a estudar, eu vou receber 4 vezes mais os livros que eu dei. Eu não tinha essa ideia, não passava isso pela minha cabeça. A pessoa simplesmente não tinha condições de comprar livro, era parente de alguém da igreja, e eles já estavam todos pagos, e eu falei, não, pode ficar para ela, dá para ela de presente, para ela poder estudar. Eu nem sei quem ela é, para vocês terem uma ideia, eu não conheci pessoalmente a moça. Só conhecia a irmã da igreja, era uma sobrinha dela, prima. E aí, 20 anos depois, Deus me fez lembrar. Eu voltei do PG, aquele dia lá que participei do PG, o irmão tinha levado para mim. Quando eu cheguei em casa e comecei a separar os livros, um dos livros era idêntico a um dos livros que eu tinha, que era um clássico. Quando eu olhei para aquela capa, Deus falou ao meu coração: eu estou dando isso aqui para você e te concedendo essa oportunidade, porque quando eu te chamei para o ministério, você simplesmente disse sim. Então agora eu estou permitindo que você viva a conclusão desse projeto da sua vida. Eu ouvi Deus falando comigo lá no meu escritório, lá no fundo da casa. Eu ouvi isso. E eu me alegrei muito. Eu não sou de postar coisa em Face, essas coisas, mas aí eu fiz questão de testemunhar, porque foi uma experiência muito legal que eu tive com Deus nesse sentido. E por que eu te conto isso então? Porque se você não está disposto a morrer, você não vive. Há 20 anos atrás, eu tomei a minha decisão de morrer e disse: Senhor, a partir de hoje, todas as decisões mais importantes da minha vida, eu gostaria que o Senhor tomasse. E eu nunca voltei atrás nessa palavra, até porque eu sei que eu nem posso, porque foi uma decisão irrevogável da minha parte. Eu atribuí ao Senhor o direito e a soberania da minha vida, e tudo que diz respeito à minha vida, ou seja, meu casamento, os meus filhos, tudo. Deus está sempre com a procuração de plenos poderes para decidir o que Ele bem entender. Isso faz muita diferença. Porque se você não estiver disposto a outorgar para Deus uma procuração de plenos poderes para a tua vida, você não está disposto a morrer para viver. Você está tentando viver alguma coisa que na verdade você nunca vai conseguir experimentar completamente, porque sempre algo vai chamar mais a tua atenção do que o próprio Deus. E naquele tempo, o direito era o meu Deus. Hoje ele simplesmente era uma matéria que precisa ser cursada. Mas naquela época, aquilo era tudo para mim. Deus se tornou a pessoa mais importante da minha existência. E a minha decisão de servi-lo para o resto da minha vida foi exatamente porque eu sabia que eu não podia voltar atrás naquela decisão que eu estava tomando. E eu não me arrependo nunca, uma vírgula sequer, de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida até hoje. São 20 anos
em que eu tenho visto Deus trabalhar de maneira extraordinária na minha vida. Aí Paulo vai dizer então que ele foi crucificado com Cristo. E Jesus ele traz uma palavra lá em Lucas capítulo 17, muito interessante. Olha o que ele vai dizer, versículo 33. Quem tentar, preste atenção na expressão. Quem tentar conservar a sua vida, o que ele está dizendo? Vai acontecer o quê? Perderá. Mas aí ele diz e faz um contraste agora. Mas, e quem perder a sua vida, a preservará. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? É o verbo, tentar. Porque pensa comigo, gente, com Deus é uma luta que você já perdeu desde o começo. Sabe o que é o mais legal? Ele deixa você tentar. Ele te respeita. Ele respeita as suas decisões. E ele sabe que é a maior burrada do universo que você vai fazer. É isso que você quer? Faça. Você quer tentar cuidar dos teus problemas sozinho? Você quer tentar cuidar das questões do teu casamento sozinho? Você quer tentar planejar a tua vida sozinho? Você quer fazer todas as escolhas da sua vida sozinho? Ok, faça. É isso que você quer? Fica à vontade. Existe algo que Deus nos deu chamado livre-arbítrio. Aí alguém pode dizer, pastor, mas é incoerente. Porque se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho que seguir o que ele tem para mim? Não, você não tem. Isso é o mais legal da história. E engraçado, sabe por quê? Pensa comigo. O ser supremo, todo-poderoso, conhecedor de tudo, eterno, que nunca falha. Ele tem os melhores planos para mim. E ele diz, faça o que você quiser. Alguém vai dizer, ele é alguém no mínimo incoerente, esse ser. Porque como ele, sabendo de tudo, fala que eu posso escolher o que eu quero. Porque escolher o que quer te torna mais parecido com ele. Porque o livre-arbítrio é um dos atributos de Deus. A livre escolha. E ele deixou isso em nós. Ele não quer uma geração de robôs, ele quer uma geração de filhos. De pessoas que tomam decisões a partir do que entendem. Mas ele não obriga. Aí por que eu digo que é uma luta perdida você lutar com Deus? Porque como que você vai tentar argumentar com um ser supremo, com alguém que conhece tudo, sendo eu e você tão limitados, e não sabemos de nada, nem do próximo instante da nossa existência? Como é uma luta que você já perdeu. Aí alguém vai dizer, mas é assim, pastor, não esquenta. Como a Bíblia diz, o cara não vem pelo amor, ele vem pela dor. A Bíblia nunca disse isso. Se porventura você pensou que ela disse, ela nunca disse. Outro dia uma pessoa, lá numa reunião falando comigo, porque muita gente que acaba não vindo pelo amor, vem pela dor, né? Como fala a Bíblia. Eu pensei comigo, eu falei, vale a pena eu argumentar com o cara? Não, não vale, deixa. Deixa ele pensar que a Bíblia diz. Ela subentende isso? Óbvio. Que se eu ouvir o chamado de amor do meu bom mestre e o atender, eu vou sofrer muito menos. Porque se a dor tiver que me conduzir ao Senhor, até eu entender que Ele é meu Pai, vai demorar muito mais tempo, porque eu sofri muito tempo na vida. Então o chamado de amor é lindo. Existe o chamado de amor e o chamado dolorido, que é o da desobediência. Mas não é que se não vem pelo amor, vem pela dor, isso é outra coisa. E aí eu fico vendo para esse texto aqui, a proposta, nesse texto, que Paulo vai dizer exatamente o seguinte: fui crucificado com Cristo, e Jesus vai dizer lá no texto de 17 que a gente leu, quem tentar conservar a sua vida perderá. Por quê? Porque não dá para você estabelecer para Deus um padrão de vida aceitável, que não venha dele mesmo para você. Não, Deus, eu tenho um estilo de vida que vai te agradar com certeza, 100%. Ele vai dizer, pois bem, me diga, qual é o seu estilo de vida? Ah, Senhor, eu vou orar. Ok, quanto tempo da sua vida você vai dedicar em oração para mim? Deus, eu vou ler a tua palavra. Ok, qual vai ser o critério que você vai utilizar? Quantas horas do seu dia serão destinadas à leitura da minha palavra? Deus, eu vou te servir com todo o meu coração. Ótimo.
Quantas horas do seu dia você vai dedicar para falar do meu amor e para viver para a glória do meu nome? E eu estou forçando mesmo, que vocês perceberam que a gente já perdeu do começo, já não deu nem para começar? Porque você nunca vai ganhar de Deus e eu também não. Por isso que você tem que morrer. E por isso que eu tenho que morrer. Segundo, ressuscitamos com plenitude de vida. Se você morre com Cristo, você nunca ressuscita para perder. E isso é muito interessante. Olha só. Paulo vai dizer na sequência do versículo 20, a parte B: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você morreu, se esvaziou de você mesmo, agora quem passa a habitar na sua vida é o Senhor. Ou seja, antes você vivia perdido nos teus pecados, sobrecarregado, triste, angustiado, sem esperança. Você morreu para você morreu para a sua velha vida, você entregou o seu coração para Jesus. Agora Jesus traz a plenitude de vida que consiste em sua graça, seu amor, sua infinita misericórdia, e ela passa a habitar em nós todos os dias. Percebe que faz mais sentido quando você tem Jesus em você e você lê o texto que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque se Ele está ao seu lado todos os dias da sua vida, Ele está em você, Ele vive em você, a presença dEle é permanente na sua vida. Então todos os dias o Senhor vai estar mostrando para você que aquele caminho precisa ser mudado, que aquela decisão precisa ser diferente, que a tua vida precisa ser para a glória de Deus. E aí eu vou para João capítulo 4, porque não existe, na minha opinião, pode ser que até exista, mas na minha opinião não existe um texto mais adequado para falar sobre plenitude de vida do que a experiência que Jesus teve com aquela mulher samaritana. E João capítulo 4, 14 vai dizer: mas quem? Perceba que existe uma decisão. Você está vendo que Jesus está direcionando a palavra a indivíduos. Ele está dizendo: quem beber da água que eu lhe der. Percebe? Que ele não está dizendo para ela, mas se você beber da água que eu te der. Porque você vai ver que a sequência do texto, o que a mulher faz? Ela vai levar água viva para os outros. Quem beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Quando você se converte, você morre para si mesmo, Jesus passa a viver em você, e a palavra viva do Evangelho passa a se tornar uma fonte que jorra todos os dias no teu coração. Você precisa deixar essa fonte de água viva jorrar através da sua existência para todas as pessoas que estão à sua volta. Você precisa deixar a vida de Jesus resplandecer através de você para as pessoas. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher: olha, eu vou te dar um negócio que quem experimentar através de você do que eu estou te dando, vai viver algo tão extraordinário quanto o que você está vivendo agora comigo. A missão do crente não é converter pessoas, a missão do crente é jorrar água viva. E se a pessoa decidir, entende que volta de novo aqui a palavra decisão, se a pessoa decidir beber dessa água que você um dia decidiu beber, ela também vai encontrar a vida. Muitos crentes se frustram quando vão evangelizar alguém, porque eles dizem: eu falei de Jesus para aquela pessoa e ela não se converteu. E aconteceu algo lamentável no sábado, ontem, eu tive que ouvir algo lamentável. Eu estava num lugar, não vou nem especificar tanto, porque vai que a pessoa ouve depois, para não entender que foi com ela a situação. Estava num estabelecimento e a pessoa estava prestando um serviço na minha pessoa. E quando eu cheguei, a confusão já tinha acontecido. Então, ou seja, eu não vi o que aconteceu, só ouvi. Tinha uma outra pessoa no meu lugar antes, recebendo a prestação de serviço. E alguém ao lado, estou tentando ser bem genérico para não me complicar. Alguém ao lado
começou a querer pregar para essa pessoa. E ela, olha, eu quero falar para você, porque é Jesus e tal. E essa pessoa foi arrogante e disse, ó, fica quieto que eu não quero ouvir o que você está falando para mim. Quando você tem uma fonte que jorra para a vida, a sua missão é tentar jorrar a água. Não é afogar a pessoa com a água que você está dando para ela. O que a pregadora fez? Eu só posso dizer a faixa etária da pessoa. Uma pessoa já de mais idade. E ela disse, seu velho. Ele disse, velho não. Porque velho é coisa que não presta, eu sou idoso. Olha, gente, o nível da coisa. E eu ali sentado ouvindo, eu falei, eu não acredito que isso acontece ainda, mas acontece. O senhor vai para o quinto dos infernos, porque você não está ouvindo a minha pregação. O quinto foi força minha, tá? Falou só que ele ia para o inferno. O quinto eu quis dar uma aumentada aqui. E aí chegaram a pedir, as pessoas do estabelecimento pediram para aquela pessoa se retirar, porque ela estava sendo inconveniente. E eu tive que escutar aquela situação lá e falar, meu Deus, ainda tem gente assim, ignorante. E os caras sabem que eu sou pastor. E aí, pastor, o que você acha de um negócio desse? Aí eu disse, olha, e aí entra com isso aqui que eu estou falando. O Evangelho é uma mensagem de vida que a gente transmite para as pessoas. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir essa mensagem. Cabe a nós, quando alguém não quer ouvir, a gente respeitar a liberdade que essa pessoa tem, assim como a nossa liberdade de dizer. Se aquela pessoa está dizendo que ela não quer ouvir, a gente simplesmente não diz mais. Mas a gente não pode ser mal educado, a gente não pode desrespeitar. E aí tinha outras pessoas ali em volta. Então talvez, tomara, aquelas pessoas em volta puderam ouvir o que de fato significa o Evangelho e a pregação do Evangelho. Aí por outro lado alguém vai dizer, tá vendo por que eu não prego para ninguém? Porque esse tipo de coisa acontece. Você está tão errado quanto a irmãzinha do balacobaco lá. Porque você tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Você tem que comunicar a tua fé. Você precisa compartilhar no Senhor que você crê. Você precisa ter a sua vida nas mãos de Jesus. Se as pessoas não quiserem ouvir, você simplesmente vai respeitá-las e você não fala. Agora tem um detalhe. O que você falou para aquela pessoa naquele dia, ela rejeitou, no juízo final, vai ser lembrado para ela que ela teve uma oportunidade de mudar de vida e que ela não quis. E é por aquela razão que ela vai para o inferno. Ela não vai para o inferno porque a pregadora das eternidades decretou que ela ia para o inferno, porque só quem manda alguém para o inferno ou para a eternidade, para o céu é Deus, é o justo juiz, não é a gente, né? Mas aquela pessoa vai ouvir do próprio Deus, do justo juiz. Você ouviu a minha palavra, você rejeitou a minha palavra de salvação, e porque você rejeitou a minha mensagem, você não pode estar onde eu estou. As pessoas vão para o inferno porque elas rejeitam a mensagem de salvação, e não porque a gente acha que elas são indignas do céu. Porque praticamente foi o que aquela infeliz acabou fazendo, e manchando muito mais o nome de Jesus. Jesus não precisa disso, né, da gente defendê-lo, mas às vezes dificulta mais a pregação com quem está em volta, porque acontece essas infelicidades. E aí a pergunta, a gente tem sido uma fonte de vida, e aqui eu quero colocar uma provocação para vocês, que serve para mim também. Ou vivemos sedentos buscando beber uma água que nunca nos satisfaz? Já viu o crente sedento? É o crente que sempre está pedindo água para todo mundo. E na lógica bíblica, quando você se converte, em você nasce uma fonte de água que jorra para a eternidade. Ou seja, o crente nunca mais deveria ter sede. Eu não estou falando de sede de água. Mas em tese, com Deus, nós nunca mais deveríamos ser pessoas sedentas. Você pode ter dúvidas. Você pode querer aprender mais. Você pode cometer um erro e querer aprender para não cometê-lo novamente. Mas eu vejo crentes nos dias atuais que vivem verdadeiras crises existenciais na fé,
que já não eram mais compatíveis ou não deveriam ser mais compatíveis com a vida que aquela pessoa está vivendo com Deus. Porque se eu conheci o Evangelho, se a palavra de Deus está ali para mim, se existe estudo da palavra, como que eu estou vivendo em crise com a minha fé? Como que eu não sei se Deus existe ou não? Como que eu não sei se eu acredito ou não em Deus? Como que eu não sei se o Espírito Santo está fazendo ou não alguma coisa na minha vida? Pera lá, gente, sabe o que é que está faltando? Bíblia, oração, estudo da palavra, falar de Jesus para quem está lá fora. Quando o crente não pratica as disciplinas espirituais elementares ou básicas, ele vive em crise de fé e dando trabalho para os outros crentes. E entenda você como você quiser isso, mas é um fato. Jesus disse que se aquela mulher desse para os outros aquela água viva, eles nunca mais teriam sede. E Jesus não é mentiroso. E por que que a igreja de Jesus está tão sedenta nos dias atuais? E não é sedenta por presença de Deus, não. Sedenta por coisas básicas da fé. Ah, pastor, mas sabe o que é? É difícil acordar cedo para vir na escola bíblica. Meu irmão, enquanto você não entender que estudar a palavra é uma prioridade para a tua vida, você vai viver num monte de crise. Ah, pastor, mas é duro acordar mais cedo para vir na oração. Ó, irmão, tem de manhã e tem à noite. De noite, inclusive, tem terça e quinta. Não tem desculpa para você falar que não dá para vir pelo menos uma vez na semana para orar na igreja. E ainda tem uma vez por mês a vigília, que às 10 da noite sai fora até do teu horário. Como que você fala que não dá para você estar um tempo junto? E as pessoas estão desmoronando porque não vêm orar. Por quê? Porque quando eu não busco a Deus, eu não vivo esse terceiro aspecto que eu vou colocar agora aqui. Quando nós morremos para viver, nós vivemos diante do sobrenatural. Existem pessoas que estão apenas vivendo dentro daquilo que é natural na sua vida cristã. E aí para pensar comigo a loucura que é isso. Porque você está tentando, você diz que acredita em alguém que nunca viu, que é espírito, que é criador de tudo que existe. E você tenta enxergá-lo de maneira natural. Fala para mim como que isso vai ser possível. Não vai. E aí vem a crise. Porque se o sobrenatural não é real para você, o natural começa a gerar questionamento sobre a tua fé. Por que que você pede tanto e nunca acontece? Aí Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Só pede para satisfação pessoal. Não pede para que a vontade de Deus se consuma na tua vida. E por isso que você vive em crise muitas vezes. Eu oro e parece que Deus nunca me responde. Mas você está orando para que Deus venha completar a vontade dele na tua vida e venha te usar como instrumento nas mãos dele? Ou você está orando porque você só quer um carro novo? Ou você está orando porque você quer um trabalho novo, porque você quer ganhar mais dinheiro? Ou você está orando porque você quer comprar alguma coisa? Aí você vai perceber que você vive frustrado, porque a maior parte das coisas que você pede, não recebe. E aí você atribui a culpa a Deus. Ah, mas está vendo? É Deus que não está me dando resposta às coisas. Não, não é Deus. É que a sua decisão nunca é por Deus. É sempre pelas tuas próprias coisas. Sabe quando você vai viver o sobrenatural? Quando você convidar Ele para entrar no teu coração. O Tom e o Iago já estão aí sexta-feira. Só falta eu e vocês. Que ai dos dois se eles não vierem. Estou esperando os dois. 10 para as 10 da noite aqui. E aí, como sempre alguém que é referência não pode faltar, com toda certeza o Fabinho vai estar. E todos os outros irmãos e irmãs. Né, Bia? Ai de vocês se não vem na sexta-feira, 10 horas da noite. Né, Biag? Vamos parar de dar balão todos vocês aí, né? Ó, vocês ficam morrendo de medo de eu falar outros nomes, né? O duro é que eu sei o nome de todo mundo, ninguém escapa. Gente, eu estou falando sério, o sobrenatural só vai ser real quando você começar a estar nos lugares aonde Ele se manifesta. O sobrenatural não está no Netflix, gente boa, de verdade. Não está na frente da tela do seu celular lá no Face, não está.
Sobrenatural está quando o povo de Deus se reúne para buscar o Criador e o Criador manifesta a presença dele no meio do povo. Enquanto o sobrenatural não for importante para você, pode esquecer, não vai funcionar. E aí Paulo vai dizer o que lá no versículo 20 ainda na parte C? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte: o sobrenatural começou a fazer parte da minha existência, que a vida que eu vivo no meu corpo passou a ter agora a existência do sobrenatural. Deus habita em mim, era basicamente isso que ele estava falando. E aí, eu acho muito legal esse texto de Atos, que eu me lembrei e coloquei aqui. 3, versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro estava dizendo o seguinte: gente boa, vocês estão surpresos porque alguém foi curado, ou porque alguém ressuscitou, ou porque aconteceu qualquer sinal? Isso não deveria ser uma novidade para vocês. Vocês conhecem a lei, os profetas, e a lei e os profetas falavam sobre o Messias. Por que vocês estão tão surpresos? E eu faço uma ponte para os nossos dias atuais. Por que nós cristãos estamos tão surpresos quando algo extraordinário de Deus acontece? Nossa, a tal coisa aconteceu, a gente fica feliz, mas não deveria causar surpresa, no sentido de, meu Deus, isso existe ainda? Porque na verdade nunca deixou de existir. Deus continua fazendo as obras dele, porque ele disse que assim seria. E ele falou: esses sinais acompanharão os que crerem. E talvez o grande problema que nos cerque é: nós cremos nos sinais? E não é nem tão pouco na questão dos sinais ali que o texto se referia. Eu estou sendo provocativo aqui. Porque na verdade ele quem cresce em Jesus. Os sinais então seriam um resultado. Eu creio no Evangelho, eu creio no Senhor, os sinais passam a acontecer. Aí alguém vai dizer: pastor, mas então, se não acontece muito sinal na igreja, quer dizer que a igreja toda não crê? Depende. Porque sinal é uma manifestação de Deus e que depende dele, da ação dele. Nós não temos parte com isso, não é um departamento nosso. O crer é. Então por isso que eu digo depende. A igreja crê? Crê. Então o sinal vai ser manifestação do próprio Deus quando ele bem achar melhor fazer. A igreja crê tipo net? Aí pode ser que realmente seja um problema nosso. Então por isso que a gente precisa avaliar. Que tipo de relação vivemos com o Senhor? Natural ou sobrenatural? É uma pergunta que você tem que fazer para você. E eu faço para mim. Qual é o tipo de relação que nós temos com o Senhor? Se for uma relação natural, não busque no sobrenatural questões que você só está conseguindo enxergar com as tuas lentes humanas. Você não vai encontrar resposta. Alguém pode dizer assim: mas eu peço tanto para Deus, eu já pedi para minha família mudar, eu já pedi que eu quero ser diferente. De verdade, momento de sinceridade. Vai ser bênção se você for sincero. Eu garanto para você. Teve alguém aqui que já orou assim: Senhor, eu quero tanto mudar, mas eu nunca mudo, por que o Senhor não me muda? Teve alguém que já fez essa oração? O Alex foi o primeiro sincero, então eu tenho que contemplá-lo aqui, pelo menos foi a primeira mão que eu levantei. O Edson como ele foi o segundo, ele vai comprar uma pizza de mussarela para você, para te abençoar. E o Edson vai fazer missões. E todo mundo sai feliz. Obrigado, viu, Edson? Deus abençoe, viu? Cara, a gente faz essa oração sem perceber. Deus, mas eu peço tanto para as coisas mudarem, para mim mudar. Por que isso não acontece? Faça uma reflexão. Eu não estou julgando o Alex ou o Edson ou quem mais levantou a mão ou a mim mesmo. Estou dizendo para você o seguinte: reflita se toda vez que você fez essa pergunta, se do fundo do seu coração você estava disposto a abrir mão de tudo que você tem ou sente
e começou a tomar decisões para que aquelas situações fossem diferentes na sua vida. Ou se você ficou apenas no campo da oração, no campo teórico. Reflita sobre isso, você vai perceber, porque eu já fiz essa análise, eu estou falando de mim. A maior parte das vezes que eu fiquei indignado comigo, que eu pensei que eu estava indignado com Deus, isso é uma idiotice, né? A gente pensa que, eu briguei com Deus. Deus ri desses sentimentos bobos nossos, né? Ele fala, tá bom, fica à vontade. Já brigou com alguém que o cara é altão? Lembra dessa história de desenho animado? Que o cara tem 2 metros e o... Vamos pensar aqui, vamos usar um exemplo mais claro. O Alex e... Deixa eu pegar alguém aqui. O Iago, pronto. Apontaram para você, Iago. Foi o Rafael, só para te avisar. O Alex e o Iago. E o Iago quer dar um soco no Alex. O que o Alex faz para não brigar? Lembra de pôr a mão na testa? E o cara fica se matando ali de socar. E ele nunca sai do lugar. Gente, Deus faz isso com a gente. Quando você pensa que você está brigando com Deus, Ele só está assim, ó. Vai fundo, filho, vai que você consegue. Vai. Só que o braço de Deus tem extensão do universo. E eu tenho 1,83 m. Você acha que vai dar certo, gente? Não vai. E eu fiz essa reflexão uma vez. A maior parte das vezes eu estava querendo só que Deus mudasse uns negócios, fizesse umas coisas legais assim, mas eu não precisava mudar nada. E aí não acontecia. E a frustração batia. E é o que acontece com a gente. O sobrenatural só vai ser real quando eu decidir que o natural não pode ser mais o parâmetro da minha relação com Deus. O natural é aqui, ó. Vamos jantar juntos hoje lá no casamento. Vamos fazer isso. Isso é natural, são relações naturais. Somos humanos, isso é muito legal, inclusive. Você tem que ter, você é vivo, você é um ser humano, você está aqui, você é de carne e osso. Com Deus, essa relação ela não pode ser assim. Ela precisa ser sobrenatural, porque assim o nosso Deus também o é. Ele está acima da nossa natureza humana. Último. Escutaremos a melodia celestial. E eu me remeti a essa última parte da mensagem, baseado no texto, mas principalmente com o que a gente vivenciou na terça-feira, lá no culto fúnebre lá do irmão Antônio Carlos. É claro que a família sente, a gente estendeu o abraço da nossa igreja e todo mundo que perde um ente querido sofre a perda da separação, isso é natural. Ninguém nunca vai falar, eu não estou sentindo nada, seria mentira. Mas, gente, aquilo lá virou uma festa, aquele culto, que o povo cantava. Aí, os irmãos ali, uma missionária da Assembleia veio compartilhar também, que conhecia muito a família. A pedido da família compartilhou lá. Foi uma bênção, irmãos. Tem uns irmãos rindo aqui, porque ela pensou que eu era uma outra pessoa, ela me confundiu. Normal, é natural, pode acontecer. Mas aquela irmã foi uma bênção. Ela falou assim, algumas coisas ali. Quando aquela irmãzinha, porque é o seguinte, assembleano é assim, ó. O cara está lá de boa, batendo papo, ele fica até atrapalhado quando ele está falando do natural, porque ele não está muito acostumado. A irmã entrou na segunda marcha, ela começou a falar uns negócios, ela introduziu a minha mensagem. E eu falei, vai, bate você que é melhor, porque depois eu só fico com a parte boa. E a irmã, ó, porque Deus vai nos chamar, e quando chamar você tem que estar preparado e tal. E o povo sentiu, o povo ouviu aquela mensagem, gente. Foi uma festa. Porque na verdade quando o crente morre, ele, na verdade, vive para sempre. O crente não morre eternamente. O crente aposenta o corpo. E no mesmo momento da sua morte, ele já está no paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Então, para o crente, a partida do crente, ela deve servir de consolo, sim. Se abraçar um ente querido, que ninguém está querendo perder ninguém nessa altura do campeonato. Você quer ter as pessoas com você, isso é o nosso lado humano. Mas ao mesmo tempo você poder se alegrar e testemunhar quando alguém que serviu ao Senhor com fidelidade e pôde compartilhar o Evangelho com as pessoas. Nós precisamos estar dispostos a essa decisão última aqui. Estamos dispostos a escutar essa melodia celestial. Gente, um dia essa trombeta vai tocar. E eu não sei se eu vou estar vivo o dia que ela tocar. Pode ser que eu já vou estar no paraíso. Mas o fato é que um dia ela vai tocar, e se ela tocar e nós estivermos vivos, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais limpos, livres, para escutar essa melodia que vai tocar em todo o universo.
O resultado é para essa terra aqui, é para onde a gente vive. Mas essa trombeta vai tocar. E quando ela tocar, o universo inteiro vai estremecer, porque vai ser um dos últimos acontecimentos antes do fim. E eu e você precisamos estar preparados para ouvir o toque da trombeta. Aí você diga, mas eu sou jovem, talvez dá tempo ainda para mim. Eu termino fazendo inclusive essa colocação. O texto vai dizer aqui, Paulo vai dizer no final do texto, versículo 20, que me amou e se entregou por mim, obviamente. Esse amor de Jesus, esse sacrifício de Jesus, resultou para nós a salvação. A promessa que Jesus deu em João 14:3, ele disse, se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei, para que vocês, aonde eu estiver, vocês também estejam. E a gente vê no texto lá em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 17, o que? Exatamente esse texto, pois dado a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é uma promessa que a Bíblia nos faz, isso vai acontecer, gente. O mundo se desespera quando alguém morre porque não tem esperança. O crente, mesmo triste com aquela situação, se alegra, se consola, porque aquela pessoa está no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Essa deve ser a nossa esperança. Esse precisa ser o nosso combustível. Você quer um combustível para viver? Ore ao Senhor todo dia, se possível, Senhor, se a trombeta tocar hoje, que eu possa estar preparado. E se ela não tocar naquele dia e você acordar no outro dia e falar, Senhor, eu não sei se é hoje, se por acaso for, me ajuda a estar preparado para ouvir. Pastor, mas e se eu tiver que fazer essa oração por 20, 30, 40, 50 anos? E o que mais me chamou a atenção nessa mensagem foi exatamente isso. Você pode levar a sua vida inteira fazendo essa oração e a trombeta nunca tocar para você. Mas o dia que Jesus vier te buscar, você esteve preparado todos os dias da sua vida para aquele acontecimento. E você vai ouvir dele, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra na alegria do teu Senhor. Você pode por 80 anos fazer essa oração todos os dias. Deus, me deixa estar preparado para ouvir a tua trombeta. E pode ser que no dia seguinte, como o Senhor fez com o Antônio Carlos na segunda-feira, no domingo a família dele estava tomando café com alguns irmãos da igreja, inclusive. Estava bem, né, Nilton? Sorridente. E na segunda-feira Jesus chamou ele. A gente pode estar num casamento mais tarde aqui, celebrando um casamento. E você pode estar sentado com irmãos e irmãs aqui, comendo juntos e se alegrando. E de repente Deus chamar você para a eternidade. E se você não fez essa oração hoje, faça essa oração. Você não precisa tornar ela um mantra, mas você precisa tornar ela um princípio. Deus, me ajuda a estar preparado todo dia. Para o dia que o Senhor tiver que me chamar, eu quero estar preparado. Eu não quero que chegue o dia da minha chamada e eu não esteja preparado para te encontrar. E eu concluo para você dizendo: como estão os seus ouvidos espirituais? Você tem dado mais ouvido à voz de Deus ou à sua própria voz? E na conclusão eu coloquei aqui: você já sepultou sua velha vida a fim de viver uma nova história com Jesus? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.